meus queridos Arquitubers, bem-vindos a mais uma produção aqui da plataforma Escala Humana da Rádio Arquitetura. Que prazer ter você aqui novamente na nossa casa. Hoje um dia especial aqui para a Rádio Arquitetura e para a Escala Humana. Já vou explicar por quê. Antes quero, lógico, pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações, curtir, deixar seu comentário, compartilhar esse conteúdo para que o YouTube entenda que esse nosso conteúdo é relevante e aí distribua por um número maior de pessoas. Começando mais essa produção, também agradecendo aos nossos queridos amigos da Simoneto, Grupo Duarte, nossos patrocinadores masters aqui da nossa plataforma, e os nossos queridos parceiros também da Macrovision, que também são patrocinadores masters. Então, um grande abraço aqui para o pessoal da Macrovision e da Simoneto, Grupo Duarte. Super abraço. Bom, por que hoje é especial? Porque hoje tem estreia aqui na nossa plataforma com uma pessoa que eu tenho uma grande admiração, já participou aqui de programas da Rádio Arquitetura e a gente começou ali algumas negociações para trazer aqui todo o conhecimento dela para a Rádio Arquitetura. Estou falando da arquiteta Duda Cooper. Olá, Duda! Oi, Alexandre. Olá, pessoal. Obrigada, Alexandre, por esse convite. Adorei essa oportunidade. Então, vou me apresentar um pouquinho. Muito prazer. Eu sou a Duda Cooper, sou arquiteta. Meu nome é Maria Eduarda. Recebi esse convite do Alexandre para juntos batermos um papo sobre bem-estar no ambiente construído, em construções, na arquitetura. Achei muito legal o espaço que o Alexandre abriu aqui na plataforma Escala Humana, né, na antiga Rádio Arquitetura. Um espaço maravilhoso para a gente poder falar sobre bem-estar no ambiente construído. Então, eu sou arquiteta de formação. Desde a época da minha formação, meu assunto favorito em relação à arquitetura sempre foi a relação pessoa-ambiente, a maneira como as pessoas se relacionam com o ambiente. Então, desde a graduação, eu passei a estudar essa área, fiz um mestrado em teoria e estética crítica da arquitetura, totalmente voltada, né, para o comportamento humano. Depois disso, uma série de outras especializações, estudo bastante sustentabilidade na arquitetura, porque isso tem muita relação e a gente vai falar bastante sobre isso aqui. Saúde e conforto no ambiente construído também. Tudo isso é bastante relevante para a gente entender o papel do ambiente no comportamento humano. Enfim, esse aqui é um espaço criado para a gente debater esses assuntos, para a gente trazer para os ouvintes bastante informação, estratégias de projeto, curiosidades, algumas pesquisas. Eu trabalho bastante com a área de pesquisa e, como eu disse, essas são as minhas áreas de interesse de pesquisa. Então, a gente inicia essa conversa falando bastante sobre a interferência que o espaço tem na modulação do comportamento humano. Para entender isso, a gente fala sobre psicologia ambiental e, mais recentemente, a gente tem falado, então, da neurociência aplicada à arquitetura, né, aplicada aos projetos de arquitetura. E a gente passa a entender melhor, então, em nível fisiológico e da biologia humana, como a gente se comporta em relação aos ambientes. Eu fiz algumas especializações em áreas afins, né, para fazer, para começar a esclarecer melhor como é que se dá esse mistério que é como nós nos relacionamos com o ambiente. E a minha área de atuação me traz a oportunidade de trabalhar com projetos de longa permanência, que são desenvolvimento de edifícios residenciais, alguma coisa de casa residencial, mas prioritariamente a gente trabalha no meu escritório, ADK, a gente trabalha com desenvolvimento de projetos de edifícios residenciais. Trabalhando com esse desenvolvimento de projeto, a gente tem a oportunidade de observar como as pessoas se comportam em relação ao seu lar,
né? Como as pessoas se comportam na sua casa, qual é a influência que aquele ambiente tem sobre todo o funcionamento da vida das pessoas, sobre a saúde daquelas pessoas, sobre a dinâmica de vida, sobre a qualidade de vida delas. E isso traz, assim, uma gama enorme de informações para explorar dentro dos projetos arquitetônicos, para a gente testar coisas novas, experimentar na prática o que a gente vem trazendo da área da pesquisa e da ciência. E é muito interessante. Eu sou completamente apaixonada por essa área. Ah, sério? Sou apaixonada por arquitetura, mas eu sou muito mais apaixonada por pessoas. Então, Sim. assim, é muito legal falar sobre isso. E eu tô super feliz de estar aqui, começar esse programa com o Alexandre e trazer um pouco da minha experiência, dividir com esse público. Eu acho que vai ser muito legal. Bom, quando a Duda fala em trazer um pouco da experiência, a gente já calculei uns 30 episódios, né? No mínimo, né, Duda? Não aceitamos menos que isso. Duda, me diz uma coisa. Eu sei que tem aí toda a tua pauta, mas me surgiu aqui uma questão. Eu acho que muita coisa já se praticava dentro da arquitetura relacionada a essa questão ao ambiente, lógico, às pessoas, mas elas talvez não tivessem toda uma validação científica que a neurociência trouxe para a arquitetura, né? A popular neuroarquitetura. Eu vejo que muitas vezes o próprio profissional meio que já praticava, mas não tinha todo esse embasamento, esse suporte científico. Tu nota isso daí e o quanto isso modificou até mais na apresentação de projetos para clientes, para construtores, enfim. Perfeito, Alexandre. Então, realmente, a gente já podia contar com uma área da psicologia que se chama psicologia ambiental, que estudava e estuda ainda profundamente a relação do ser humano, do comportamento do ser humano com a função e com a ambientação dos espaços construídos, tá? A neurociência, ela já trabalha de forma multidisciplinar com diversas outras áreas, tá? Então, hoje a gente percebe que em todas as grandes áreas existe essa desfragmentação, né? A gente trabalha de forma multidisciplinar, né? Em diversas áreas, tais como as próprias engenharias estão trabalhando em conjunto, a arquitetura tem buscado na psicologia e agora na neurociência, e sempre buscou em todas as engenharias, recursos, né, para qualificar a sua atuação. Então, o que a neurociência traz de novidade para a arquitetura, que foi assim, a grande virada de chave, através de tecnologias que eram usadas na área da saúde, como eletroencefalograma, todos os aparelhos que oferem batimentos cardíacos, oxigenação, resposta galvânica da pele. Esses equipamentos todos passaram a servir como instrumento de pesquisa para testar ou avaliar como os ambientes interferem na biologia humana, né? Na fisiologia, quais são as respostas fisiológicas que o corpo humano tem através da percepção, né, da experiência que se vive dentro de um dado ambiente. Então, essa foi a grande virada, né? E no início, a neurociência, ela vem colaborar especialmente com as áreas da arquitetura da saúde, porque, obviamente, nessas áreas, o usuário, o paciente, muitas vezes já estava monitorado, né? Então, passou a se entender que tipo de ambiente favorecia a regeneração daquele paciente, né, o processo de cura, e que elementos desse ambiente, quando alterados, influenciavam de alguma maneira e que pudesse ser medida através de uma resposta fisiológica do paciente, né? Então, da área da saúde, a neurociência enriqueceu muitíssimo estratégias de projeto,
né? E aí a gente tem um projeto muito mais voltado para a eficiência que aquele ambiente pode ter, né? A resposta que aquele ambiente pode dar à função hospitalar ou à função de atendimento da saúde humana, né? Depois a gente percebe que essa mesma tecnologia, ela poderia ser replicada para as outras diversas áreas da arquitetura, né? Então a gente percebe que, por exemplo, em ambiente escolar, isso passa a ser usado como ferramenta para medir, né, algumas diferenças de elementos construtivos, de acabamento e de ambiência. E, enfim, isso perpassa por todas as áreas. A gente já tinha, por exemplo, na área de arquitetura comercial e arquitetura corporativa, a influência que a neurociência já tinha em relação a comportamentos de marketing, comportamentos de consumo. E aí a gente passa também a buscar a neurociência para aplicar ela no desenvolvimento dos projetos desses espaços. E hoje a gente tem também no mercado imobiliário uma vasta gama de opções de como testar antecipadamente como será, por exemplo, um lançamento imobiliário recebido pelo seu público-alvo. Né? Então, é possível hoje a gente reunir em laboratório voluntários para testar a aceitação, a percepção de um determinado grupo de pessoas em relação a um projeto que será executado, né? Em alguma coisa que ainda está em estágio de lançamento. E aí, com isso, fazer ajustes, né? E melhorar a performance desse produto no mercado. Enfim, a neurociência traz realmente, assim, e isso a gente percebe já em resultados, já é possível a gente medir, né? Resultado de aceitação de projeto e de desempenho de projeto, porque a gente já tem em estágio de desenvolvimento projetual recurso para aprimorar, né, esses projetos. Duda, mas sabe o que eu acho interessante nisso que tu acabou de falar? Por exemplo, que todas essas informações, ou grande parte delas, né, são oriundas da área da saúde, da área científica, né, essas medições. E aí tu pega esse conjunto, né, desses dados, essas ferramentas, aí tu aplica no ambiente escolar, tu aplica no ambiente empresarial, enfim, mas tu também pode aplicar dentro do próprio ambiente hospitalar, ou seja, tu devolve, né, de uma certa forma, toda essa informação que é oriunda do seio científico em benefício à própria, no caso ali no hospital, por exemplo, né, está devolvendo em forma de intervenções ou de projeção de espaços melhores construídos com base em informações que eles te fornecem, isso? Exatamente. Na área da saúde, assim, essa contribuição já rendeu muitos frutos, é muito interessante. Então, uma das primeiras pesquisas, assim, as primeiras constatações que se fez, elas têm relação a, por exemplo, o contato que o paciente tem com o ambiente externo. Tá? Então, passou a se perceber que pacientes com a mesma patologia, em contato, por exemplo, com uma vista para a rua ou em contato com uma vista direta para uma cena da natureza, vegetação e tal, esse paciente tinha um tempo reduzido de recuperação em relação a um paciente que estava em um ambiente totalmente enclausurado, sem janela, assim. Então, assim, o ambiente, a arquitetura hospitalar, ela recebeu essa contribuição de uma forma muito eficiente, e hoje a gente tem visto muito do design biofílico sendo empregado, que é uma das formas de se produzir essa resposta, né, positiva da arquitetura em relação ao comportamento humano. A gente já tem muito projeto que já usa esse tipo de recurso para melhorar a performance, né, do ambiente construído em relação à função a qual ele se destina. Isso é muito interessante, né? Então a gente
percebe também, Alexandre, que no ambiente residencial, né? A gente não precisa nem falar em alguma coisa que esteja muito longe da gente, mas dentro do ambiente residencial, quando a gente já fala em contribuição de neurociência para o projeto, a gente consegue já muitas estratégias, delinear muitas estratégias que podem ser usadas para qualificar a, a, a permanência do usuário naquele ambiente. Então, a experiência do usuário no ambiente residencial, ela já tem hoje diversos recursos estratégicos que vêm de resultados dessas pesquisas da neurociência, né, qualificando o ambiente residencial. E aí a gente pode falar de, por exemplo, qualidade do ar interno, né, que está ligada à qualidade da ventilação natural desse ambiente, está ligada à qualidade da iluminação natural desse ambiente, da renovação de ar, né. Já era uma preocupação anterior a esse casamento, né, de neurociência com arquitetura, mas hoje a gente tem dados, né, sobre essa influência direta, né, do quanto realmente a resposta fisiológica do corpo humano ela demonstra que um projeto, de uma maneira ou de outra, traz benefícios ou não, né, para o usuário. E isso essa relação, essa contribuição é fantástica, né? A gente tem realmente muita... a gente tem um ganho enorme, né, dentro dos projetos, a qualificação enorme dentro dos projetos arquitetônicos. Esse estudo, essas preocupações, essas análises também são estendidas ao entorno do projeto? Sim. Então, a gente consegue hoje também trazer todos esses estudos neurocientíficos para o plano urbano, né? Muitas das aplicações ou das constatações que se tem quando a gente trata de uma escala tão grande quanto o meio urbano são baseadas já em evidências coletadas de experiências em ambientes menores, né, em escala menor, e que aí elas são replicadas para uma escala maior num tipo de projeto urbano, por exemplo. Mas com o recurso tecnológico, com o equipamento, a gente já consegue, por exemplo, reunir um grupo de voluntários para fazer um teste, por exemplo, de caminhabilidade numa cidade, teste de qualidade do ar, né? A qualidade respirável do ar na cidade. Consegue medir o nível de estresse em relação à violência, por exemplo? Consegue. A gente consegue medir o quanto a pessoa se sente relaxada e à vontade ou extremamente atenta e estressada, dependendo do lugar onde ela estiver caminhando, por exemplo, né? Então, isso tudo é hoje aferível já com esses equipamentos, né? Claro que existe um custo para realizar esse tipo de pesquisa, então, por isso eu sempre digo assim, existe como se aplicar a neurociência em projeto arquitetônico sem fazer essa aferição, mas usando o que a gente já tem de dados coletados de pesquisas científicas anteriores, né? Então, a gente faz um design baseado em evidências passadas, comprovadas, e passa, então, a usar a neurociência dessa forma, né? Não validando diretamente. Mas os resultados são bastante satisfatórios já, Alexandre. É bastante interessante o que a gente tem nesse tipo de aplicação de neurociência também. Deixa eu aproveitar esse exemplo que eu te dei e aí eu vou pedir que tu avance um pouco no equipamento, mas primeiro me responda uma pergunta. Os óculos de realidade virtual, tá? Então, pegando esse gancho da violência, eu poderia simular dentro de uma realidade virtual que o usuário estivesse transitando por uma rua mal iluminada e, ao mesmo tempo, fazer a medição da reação dele. E daí eu já queria que tu falasse um pouquinho sobre esses equipamentos que estão a favor dessas medições, muitos deles
originários da área da saúde, da área científica, mas eu acredito que o óculos em si já seja também algo que desenvolvido no seio talvez não da arquitetura, mas muito mais próximo da arquitetura, né? Sim. Não, o óculos de realidade aumentada, ele é um equipamento fantástico para teste, né, de ambiência, né, de experiência humana no ambiente projetado. Porque existem hoje softwares que conseguem integrar várias informações vindas desses wearables, que a gente chama, né, desses equipamentos que a gente veste para medir a nossa resposta fisiológica e transportar isso para uma tradução que é feita por neurocientistas, não é feita por arquitetos, né? Para entender como aquele indivíduo está se comportando fisiologicamente no ambiente. Isso acontece porque muitos desses óculos de realidade aumentada já estão acoplados com a capacidade de fazer uma leitura facial, uma capacidade de fazer uma leitura de eye tracking, né, do direcionamento do olhar do usuário voluntário. A gente já consegue, junto a isso, medir oxigenação e frequência cardíaca. Também medir resposta galvânica da pele, né, que a gente tem a sudorese como um outro dado, né, para ter uma maneira mais precisa de se medir, inclusive, valência, né, como aquela pessoa está se sentindo naquele ambiente ou está se sentindo vivenciando aquela experiência. Então, assim, equipamentos não nos faltam, né? Existe ainda a necessidade de uma tradução neurocientífica para conseguir aplicar isso. Isso é muito importante. Desculpa te cortar, porque eu não sei se é isso, mas queria te perguntar, porque por 2 ou 3 vezes tu falou, reforçou a questão de que quem faz essa medição são os neurocientistas. E eu fiquei aqui pensando, ok, eles fazem a medição, eles entregam esses dados. O arquiteto, eu acredito, aí tu me corrige se eu estiver errado, tem que ter alguém que faça essa interface dos dados para a aplicação dentro de um projeto ou não? Ou o próprio profissional já está habilitado a isso? Quem já está habituado a trabalhar, claro que a neuroarquitetura, né, é uma área de especialização da arquitetura, tá? Mas dentro da neuroarquitetura, né, da neurociência aplicada à arquitetura, é possível que, coletando e recebendo esses gráficos de dados de resposta à percepção do ambiente, a gente já consegue interpretar isso junto a um neurocientista, porque ele que vai nos dar a valência dessa leitura, como a gente consegue qualificar um projeto, né? E às vezes, Alexandre, é muito interessante a gente pensar que e tem um exemplo muito legal para trazer, que existe maneiras da gente aplicar essa leitura até para estressar realmente, para provocar o estresse do usuário, né? Então, se nós temos, por exemplo, uma exposição de arte que resolve evocar realmente sentimentos ruins, assim, para fazer, sabe, provocar realmente essas sensações, é possível a gente conseguir também, entre aspas, piorar aquele ambiente para que o usuário se sinta pior ali dentro, né? Então, a gente consegue aumentar o nível de estresse através da percepção do ambiente, mudando alguns elementos da arquitetura, na mesma medida que a gente consegue melhorar. E, obviamente, a gente acaba usando isso muito mais para qualificar os projetos, mas é possível as duas coisas, né? A gente consegue realmente, com algumas estratégias de projeto, provocar sentimentos bastante distintos, assim, no usuário, né? E isso a gente tem em resposta com esse tipo de medição de equipamento. Falando em provocar, eu vou te fazer uma provocação. Não sei, né? Mas disso que tu falou, por exemplo, onde eu queira ambientes com uma circulação muito mais acentuada, eu posso utilizar esses dados para que ela seja aplicado, por exemplo, um fast food, digamos, né?
eu posso fazer uso disso, Duda? A gente pode fazer uso de qualquer informação que se tenha através dessas medições na medida da ética do profissional que está aplicando, né, Alexandre? Sim. Então, assim, eu não... Como eu disse, assim, o meu objetivo com esse estudo é justamente entender o que provoca o bem-estar, é qualificar a vida das pessoas. Na psicologia ambiental, a gente estuda uma teoria que se chama teoria da Gestalt. A teoria da Gestalt, ela nem usa ainda, não usava, obviamente, na época do desenvolvimento, né, dos estudos, mas nem necessariamente usa hoje neurociência aplicada. Mas, através da Gestalt, a gente consegue, sim, modular alguns comportamentos. E aí, claro que isso vai depender da intenção do projeto. Muitas vezes, por exemplo, em arquitetura comercial, como tu perguntasse assim, numa loja de fast food e tal, a gente pretende provocar uma curta permanência do cliente para ter mais rotatividade dentro do restaurante, tá? O que, no meu ponto de vista, é legítimo. Exatamente, porque essa é a proposta comercial daquele estabelecimento, tá? Sim. É o fast food. Né? Então, a pessoa vai lá, come seu lanche, papum, foi embora, e aí, né, a fila andou. A fila andou, né? Então, sim, com certeza, isso é possível, né? O que eu fico, assim, eu fico mais reticente, tá? É quando a gente passa a enxergar a neuroarquitetura como vilã, tá? Como a gente falou há pouco, né, Alexandre? Tudo vai depender da ética de quem está aplicando aquele saber, né? Mas sabe que nem nesse exemplo eu considero como vilã, porque ela serve a um propósito. Justo. E ela não está fazendo mal, digamos. Ela está gerando um desconforto que, para dentro daquele negócio, faz completo sentido. Afinal de contas, ninguém que é fast food vai querer que a pessoa fique 3 horas sentada lá. Então, acho que dentro disso existe um propósito. E a minha pergunta foi justamente nesse sentido. A gente pode criar tanto o conforto como o desconforto. Exatamente. Né? Foi esse o exemplo que eu dei da exposição artística, por exemplo. Né? Se for uma exposição que a intenção é realmente... Um exemplo concreto, o Museu do Holocausto, por exemplo, em Berlim, ele é um museu feito para fazer com que o usuário se sinta mal lá dentro, perceba todo aquele sofrimento que está impresso, né, na mensagem que aquele ambiente está passando, tá transmitindo para o usuário, né? Então, sim, né, a gente pode fazer, mas muitas pessoas, quando ouvem o termo neurociência e pensam na neurociência em relação a consumo ou a comportamento, tendem a lembrar de neuromarketing também como um vilão, certo? Sim. E eu acho que a gente pode construir tanto um super-herói quanto um vilão de qualquer tipo de conhecimento científico, lógico, sabe? Depende da nossa aplicação, né? Eu sou super fã do neuromarketing, porque eu entendo que é um estudo muito aprofundado na maneira como a gente percebe a apresentação de um produto, né? A oferta de um produto. E isso diz muito de affordance, né? Da maneira como eu me relaciono com aquela imagem, que eu me relaciono com aquela informação, né? O que aquela informação passa para minha percepção, né? Que emoções aquilo ali me provoca, né? Então, eu acho que pode ser fantástico, né? A gente pensar no uso da neurociência para a qualificação dos ambientes. E hoje eu até eu ousaria dizer assim que não dá para ignorar mais esse conhecimento. Ah, não. Entende? Assim, da mesma forma como uma agência publicitária, por exemplo,
que não tiver nenhum entendimento sobre neurociência, sobre comportamento humano, também tá fora, tu entende? Eu acho que agora o momento, Duda, não é nem a questão de ignorar. Acho para mim, no meu ponto de vista, é onde vamos aplicar, né? Eu acho que vamos chamar de neuroarquitetura, mas a neurociência de uma maneira geral, né, provocando emoções negativas ou positivas ou desconfortantes ou enfim, ela tende cada vez mais a avançar. Eu acho que a discussão não é se vai parar ou não, a discussão é como vamos utilizar todo esse potencial, né? Onde vamos utilizar? Eu vou te dizer assim, há pouco quando eu estava apresentando quais são as minhas áreas de interesse de estudo, eu falei em estudo de sustentabilidade na arquitetura, né? E, na realidade, isso é uma questão de sustentabilidade hoje, entende, Alexandre? A gente tem a gente precisa trabalhar tanto com a sustentabilidade humana quanto com a sustentabilidade ambiental, porque elas são interdependentes, né? Então, assim como a gente passa a tentar entender todos os recursos do nosso planeta e as mudanças que ele vem passando, quais são as causas e consequências dessas mudanças, como a gente pode agir de forma a mitigar alguns dos danos que nós já causamos ao meio ambiente, com essa mesma profundidade, a gente precisa entender o ser humano, né? Porque se nós entendermos de pessoas e se nós conseguirmos fazer com que os ambientes que essas pessoas habitam, que eles favoreçam um comportamento saudável, né, a gente já está agindo de forma sustentável. Né? A gente está favorecendo com que o comportamento daquele usuário seja um comportamento mais saudável. E sendo saudável, ele é sustentável. Né? Não existe saúde sem sustentabilidade. Né? Então, por isso eu digo assim, olha, não existe hoje nenhuma maneira da gente falar mais de arquitetura e de construção e tal, sem a gente falar de sustentabilidade, né? É uma coisa, é uma condição, né, para existir. E da mesma forma, a gente precisa conhecer as pessoas também como parte desse ecossistema que a gente está buscando proteger e fazer com que ele siga prosperando, né? Porque nós somos parte desse planeta, né? Mas teve algum momento da construção civil que ficou muito centrado, muito focado no produto, né, Duda? Sim, eu acho que teve tem ainda a gente ainda colhe muitos frutos de um comportamento industrial, né, que transformou bastante a maneira como o ser humano se interrelaciona, né? Como as relações interpessoais mudaram muito, né? Da era da industrialização para cá. E aí, claro que a construção civil, tendo os imóveis como seu produto, né, trataram esse produto da mesma forma que quem fabrica refrigerante trata refrigerante, e quem fabrica remédio trata remédio, enfim. É uma transformação que até a própria indústria automobilística, por exemplo, teve que passar, né? Porque exatamente. se vendiam carros, né? Agora se vende conforto, se vende segurança, se vende velocidade, estabilidade, diferente. Exatamente. E essa mudança grande de atuação, né, da construção em relação à maneira como ela trata o produto que ela vai entregar, ela é uma mudança que tem que estar alinhada com isso, sabe? A gente não pode mais falar num produto que esteja ignorando as consequências que a sua produção causa ao meio ambiente e que a sua vida útil causa ao ambiente, porque a gente trata a gente entende muitas vezes de arquitetura sustentável até o momento em que a obra é concluída e entregue ao usuário final, mas na verdade ela vai durar muito mais na mão do usuário final do que ela existiu nas mãos dos construtores, né? Então a gente
todo esse ciclo de vida importa. E se a gente precisa entender que o ciclo de vida útil de um edifício importa para a sustentabilidade ambiental, a gente precisa se preocupar com esse agente. E o agente é o ser humano que habita esse edifício, né? Então, o bem-estar desse agente é fundamental. Né? Então, aí, até nisso, assim, a gente percebe que a neurociência, como a gente está falando de comportamento humano, a gente tem comportamento humano em todos os lugares onde a gente tem um cérebro atuando, né? Então, a gente está falando desde concepção de projeto até a parte de licenciamento de projeto, todos os atores envolvidos nessa etapa, todos os atores envolvidos na etapa da construção, do desenvolvimento e depois da manutenção, né? Todo o ciclo de vida daquela edificação, né? A gente está falando de pessoas o tempo inteiro. O que eu percebo, Duda, e quem está nos acompanhando também, você também, que historicamente a sociedade, ou alguns setores da sociedade, eles levantam algumas bandeiras, né? Não significa que todas as bandeiras elas passem a fazer parte da sociedade, que a sociedade compre essas ideias, mas eu vejo que isso aconteceu com a sustentabilidade, né? Houve aqueles pioneiros que levantaram essa bandeira e, embora hoje a gente saiba que não está 100% aderido, né? Mas é algo que muitas pessoas têm como um pré-requisito, inclusive, né? Eu vou adquirir um imóvel, eu vou atrás de como foi feito esse imóvel, né? O que foi utilizado, e como tu falaste, não é aquela coisa que se encerra na compra, né? Ela perdura ali pelo tempo de vida útil do imóvel. Existe uma... A experiência que eu tive em relação à arquitetura sustentável, ela me mostrou assim bastante o espectro dessa mudança, tá? Então, eu lembro que logo que eu terminei o meu primeiro curso de sustentabilidade, o Green Building estava chegando no Brasil, tá? E aí eu, super empolgada, estava desenvolvendo um projeto de um edifício residencial, coloquei todas as estratégias que eu tinha aprendido e que eu achava que eram pertinentes àquele lugar, fui atrás de locais e tal. E eu me lembro, Alexandre, que e isso tem muito a ver com a cultura, né? O primeiro impacto que as pessoas sofreram foi assim, a primeira coisa que elas pensavam é que as coisas eram recicladas e eram mais baratas. Que se estava empregando algo de pior qualidade. E que teria um valor financeiro menor. Também, exatamente. Né? Então, assim, essa foi a primeira impressão que, vamos dizer assim, o público geral teve em relação à arquitetura que estava embarcando sustentabilidade no seu desenvolvimento. Tem tá? razão. E aí eu lembro, assim, de... telhado verde. Nesse edifício a gente colocou todas as coberturas, a gente usou telhado verde. E eu lembro do pessoal que comprou os andares mais baixos ficar extremamente preocupado com os insetos. Meu Deus, sabe? Vai ter inseto. E aí a gente pensa assim, não, pessoal, é justamente isso, né? A gente está trazendo de volta, né, um pouquinho da natureza que a gente tirou desse lugar, Era o pessoal que no final de semana queria acampar. Então, eu me lembro também de outros acabamentos que hoje a gente já tem, assim, muita aceitação, que eram feitos em parte de plástico reciclado, né? Estão lá até hoje, assim, ó, super qualidade, sabe? Mas na época, assim, mas vai colocar alguma coisa que é feito de um material reciclado, sabe? Existia isso, né? Ranço, né? Um ranço. E aí, essa semana, eu li uma matéria muito interessante que no mundo da arquitetura sustentável e das construções sustentáveis, a gente tem uma coisa que se chama greenwashing. Greenwashing é toda aquela construção que quer parecer sustentável, mas não tem o desempenho energético, ou não tem uma preocupação de fato, né, com a escolha dos materiais. E eu vi que o greenwashing na Índia tem sido valorizado porque
as edificações mais luxuosas, elas passaram a querer ter a cara da sustentabilidade, porque tá na moda. E aí, o aspecto daqueles materiais tem trazido à tona a aceitação desses materiais. E aí a gente pensa assim, pô, até o greenwashing, que é uma coisa ruim, né? Teoricamente ruim, realmente, para aplicação na arquitetura, a gente está conseguindo tirar um benefício disso porque o público identifica que aquela arquitetura mais luxuosa, ela está trazendo o que tem de melhor de tendência de materiais no mercado, e a aparência daquilo é um material tradicional, um material local, terroso, material de recurso local, né? E aí as pessoas passam a ver aquilo com outra aceitação, né? Passam a querer aquilo também, né? Assim, numa livre tradução, acho que o greenwashing seria um banho verde, né? É isso aí. É um banho verde que as empresas dão no seu visual, muda o site, muda formulário, né? Lança produto, né, batizado de sustentável, só que, por exemplo, na hora de buscar um insumo para produzir aquele produto, ao invés de pegar de um fornecedor local, gastar menos óleo diesel, trazer lá do céu, onde polui tudo. Tipo assim, é um contrassenso e que muitas vezes não aparece para o mercado essa atitude e as pessoas compram essa ideia. Mas eu acho muito salutar isso daí, porque mesmo, como tu está falando, essa casta, digamos assim, de consumidor, acaba formando opinião no mercado. Exatamente. Né? Acaba formando. Então, historicamente, as pessoas, num processo de aceitação, vão começando a entender, e mesmo que aquilo ali seja fake, dentro da cultura começa, olha, eles fizeram desse jeito. Então, gera esse efeito. Né? Duda, olha só, a gente não tem muito tempo, a gente passou muito rápido, mas eu queria que, antes a gente ir para o final aqui, tu falasse a respeito de outros pontos aqui que ficou para trás. Design biofílico. Tá. Que vai abordar ao longo aí das edições do programa, que, aliás, até eu cometi uma falha, acabei não dando o nome do programa, Bem-Estar em Construção, belíssimo trocadilho aí que a Duda trouxe, né? Bem-Estar está em construção, isso aí. Então, design biofílico, arquitetura bioclimática, bioarquitetura, design ecológico, sustentabilidade ambiental e o transtorno do déficit de natureza. Isso. Duda, o pessoal está transtornado, guria. Que história é essa? Pois é, então, quando a gente fala em bem-estar nas construções, a gente pensa por que a gente chegou ao lugar de ter que falar sobre isso, né? Porque existe um grande mal-estar. Né? E a gente quer superar isso. O que a gente quer é que os ambientes nos proporcionem qualidade de vida, a gente nos proporcionem saúde, nos proporcionem bem-estar. Né? E aí, tudo isso que tu falaste são matéria para que a gente consiga, através da arquitetura, chegar em resultados mais positivos, né? E mais estratégias validadas na direção de construir ambientes mais saudáveis, né? Que sejam realmente potencializadores de bem-estar para as pessoas, né? O transtorno do déficit de natureza, ele é um termo que a psicologia usa para caracterizar esse comportamento de quem já está tão abduzido, vamos dizer assim, pelo mundo digital, que não sabe mais se lá fora é dia ou se é noite, não sabe mais que hora comeu ou se está com fome. Assim, para usar assim um extremo do pêndulo, né, Alexandre? O transtorno do déficit de natureza é essa desconexão total de todos os recursos da natureza, né? Desconexão do nosso organismo, que é parte desse ecossistema, com todo o ambiente externo, né? Então, a gente precisa falar sobre esse transtorno para entender o quanto o ambiente pode provocar estímulos que tirem essa pessoa desse transe digital e passem a
provocar nela um movimento de volta para essa conexão com a natureza, né? Duda, tu sabe que minha opinião sobre isso é bem catastrófica. Eu sei. Tu sabe. Porque sabe que eu acho que se perde muito, Duda, olhando assim pra gurizada. Eu passei minha fase do videogame nos primórdios e tal, então acho que eu posso falar um pouquinho. Mas acho que essa gurizada, assim, perde também o prazer, né? O prazer do contato com a natureza. Então, muitas vezes, se prefere ficar num sábado ensolarado, maravilhoso. Não, vou ficar aqui jogando meu videogame com meus amigos e tal, tal. E não vou sair para ir num parque, porque é chato. Ai, vai ter sol, aí vai ter sombra, e vai chover, sabe? E se cria uma circunstância em que se perde esse prazer do contato com o que é, aquilo que é natural. Isso me preocupa bastante, viu? Na realidade, quando... Não sei quanto a gente tem de tempo, mas é que tu provocou agora um pensamento para lembrar que quando a gente começa a estudar neurociência, a gente entende que o cérebro é um órgão extremamente econômico, tá? Então, o nosso sistema nervoso como um todo, ele busca poupar a nossa energia o tempo inteiro, né? Então, a gente produz ou a gente age e se movimenta na medida que a gente precisa para sobreviver, né? Então, a gente se alimenta, né? A gente dorme, a gente faz, a gente a gente desenvolve uma rotina em prol da nossa sobrevivência, né? E atividades que geram um esforço maior, né, do nosso comportamento, elas despendem mais energia. Então, a tendência que o nosso cérebro tem de se conformar e aí nos trazer para esses estados de inércia, né? O mundo digital, às vezes, assim, do gamer e tal, ele é um mundo de 2 polegares, às vezes, né? Eu digo assim, de movimento. É claro que existem milhares de teorias muito interessantes e validadas sobre toda a parte de raciocínio lógico que digamos assim, esse envolvimento gamer desenvolve e tal, e assim, eu não duvido e não tenho nenhuma autoridade para falar sobre isso, né? O que eu estou dizendo é que é muito fácil para nós, seres humanos, nos acomodarmos em tarefas que despendem pouca energia, porque o nosso cérebro está de acordo, ele está achando bom isso, né? Porque ele está guardando toda a energia para um momento que ele identifique como um momento estressor em que ele precise realmente usar essa energia para nossa sobrevivência, né? Então, isso é bastante interessante, né? Então, até isso, a gente... quando a gente consegue entender como é que funciona o nosso cérebro, a gente percebe o quanto é fácil a gente cair nessas ciladas, o quanto é fácil uma humanidade inteira mergulhar no mundo digital, um mundo de mentira, porque o mundo de verdade, o mundo de produtivo, né, o mundo que nos coloca na rua, ele é muito mais trabalhoso, ele despende muito mais energia, né? Olha, eu sabia que existia uma explicação científica para minha preguiça de ir para academia. Agora estou em paz comigo. Não, sem mais trauma, sem mais culpa. Cérebro, meu parceiro. Tamo junto. Duda, a gente está indo para o final, Duda. Já são aí quase fechando 1 horinha aqui de programa. Considerações finais, fica à vontade. E depois eu faço encerramento aqui. Obrigada, Alexandre. Eu acho que vai ser demais esse nosso programa. Vai ser muito bom a gente manter essa conversa e trazer aqui para os teus ouvintes muita matéria para projeto, para aplicar e estratégias para a gente qualificar o ambiente construído e que ele seja um grande potencializador de saúde para os nossos clientes.
Muito bem, arquiteta Duda Cooper, na primeira edição do Bem-Estar em Construção. Duda, muitíssimo obrigado. Novamente, obrigado por ter aceito o convite. E agradecer a você também que esteve com a gente até agora. Já compartilha esse conteúdo, te inscreve no nosso canal, faz teu comentário, pode mandar sugestões de pauta, por que não, né? Aqui para o programa Bem-Estar em Construção, também para os outros programas da plataforma Escala Humana. Agradecendo os nossos patrocinadores Master, Simoneto, Grupo Duarte e também os nossos amigos da Macrovision. A gente vai encerrando por aqui e fique bem e até a próxima.